Na véspera de Natal, uma mulher rejeitada por não poder ter filhos vagava sozinha por uma cidade em festa. Quando já não havia mais esperança, um gesto inesperado de uma criança e seu pai viúvo mudou tudo. Naquela noite gelada, nascia uma nova família, unida não por sangue, mas por compaixão, cura e amor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Marina Alves nunca imaginou que sua vida pudesse desmoronar em questão de dias. Aos 32 anos, arquiteta com uma carreira promissora, noiva de Rodrigo há 7 anos, ela acreditava que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. O apartamento que dividiam na Vila Madalena era pequeno, mas aconchegante. As paredes eram decoradas com fotos dos dois em viagens, em churrascos com amigos, em momentos de felicidade que pareciam eternos. O plano era simples e perfeito: casar no verão seguinte em uma cerimônia íntima na praia e começar a tentar ter filhos logo depois. Era tudo o que Marina sempre sonhou. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que nem tudo está sob nosso controle. Tudo começou com aquelas dores abdominais que insistiam em voltar. No início, Marina ignorou. Depois, quando os sintomas se intensificaram, marcou uma consulta com a ginecologista. Exames, mais exames, ultrassom, ressonância. A cada resultado, o semblante da médica ficava mais sério, mais preocupado. Até que veio o diagnóstico: uma condição rara e irreversível no útero. As palavras técnicas soaram distantes, como se não fossem dirigidas a ela. Mas a conclusão era clara e devastadora. Marina não poderia engravidar. Nunca. O chão desapareceu sob seus pés naquele consultório. A médica falou sobre alternativas, sobre adoção, sobre barriga solidária, mas Marina mal conseguia ouvir. Ela pensava em Rodrigo, no quanto ele amava crianças, em como seus olhos brilhavam quando passavam por uma loja de brinquedos, e ele dizia, sempre sorrindo, que um dia levariam o filho deles ali. Como contar? Como destruir aquele sonho que também era dela? Naquela noite, sentada no sofá do apartamento, Marina esperou Rodrigo chegar do trabalho. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. Quando ele entrou, ainda de terno e gravata, trazendo o cheiro de café e papelada, ela não conseguiu esperar. As palavras saíram em um jorro confuso de lágrimas e explicações médicas. Rodrigo sentou-se ao lado dela, pálido. Ficou em silêncio por longos minutos. Quando finalmente falou, foi para dizer que estava ali, que a amava, que encontraria um jeito. A adoção era uma possibilidade linda, ele disse. Não importava. O que importava era que estavam juntos. Marina quis acreditar, desesperadamente quis acreditar, mas os dias seguintes revelaram uma verdade amarga. Rodrigo mudou. Ficou distante, calado, irritado com pequenas coisas. Saía cedo, voltava tarde. Quando estava em casa, passava horas no celular ou trancado no escritório. Marina tentava conversar, mas ele desviava o assunto. A mãe de Rodrigo, Dona Irene, começou a ligar com mais frequência. Em uma dessas ligações, que Marina atendeu por acidente, ouviu a voz da sogra dizendo ao filho que ele era jovem, que tinha o direito de ter seus próprios filhos, de sangue, de verdade, que não precisava se sacrificar. As palavras cortaram como lâminas. Marina confrontou Rodrigo naquela mesma noite. Ele negou que a mãe tivesse influência sobre ele, mas o olhar desviado dizia o contrário. A discussão esquentou. Ele disse que precisava de tempo para pensar, para processar. Ela implorou, para que não a abandonasse. Mas no fundo Marina já sabia, já sentia que o havia perdido. 2 dias antes do Natal, Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o habitual. Marina estava na cozinha, tentando preparar o jantar, fingindo que tudo estava normal. Ele entrou, pegou uma mochila do armário e começou a colocar roupas dentro. O coração de Marina disparou. Ela perguntou o que estava fazendo. Rodrigo não olhou para ela. Disse com uma frieza que Marina nunca tinha visto nele, que não poderia continuar. Que tinha pensado muito, mas não conseguia abrir mão do sonho de
ter filhos biológicos, que ela era incrível, mas que ele precisava seguir em frente. Marina sentiu o mundo girar. Implorou, gritou, chorou. Lembrou dos 7 anos juntos, das promessas, dos planos. Mas Rodrigo já tinha tomado a decisão. Ele terminou de arrumar a mochila, pegou a chave reserva do apartamento que estava em cima da mesa e saiu pela porta. Sem um abraço, sem um pedido de desculpas. Apenas o som da porta se fechando, levando consigo todos os sonhos que Marina havia construído. Ela ficou parada no meio da sala, em choque, incapaz de se mover, incapaz de pensar, apenas sentindo uma dor profunda e esmagadora no peito, como se algo dentro dela tivesse se partido em pedaços irreparáveis. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou sentada no sofá, encarando as paredes, as fotos, os objetos que contavam a história deles. Pela manhã, quando o sol começou a clarear, ela soube que não poderia ficar ali, não naquele apartamento que agora era um cemitério de memórias. Arrumou uma mala com o essencial, pegou o que restava de suas economias e saiu. Não teve coragem de ligar para a família. Não sabia como explicar. Como dizer à mãe que tanto sonhava, com netos, que havia sido deixada porque era incapaz de dar à luz. Como encarar a pena, a tristeza, as tentativas de consolo que só a fariam sentir-se ainda mais defeituosa. Com o dinheiro que tinha, Marina conseguiu pagar 3 diárias em um hotel barato, na região central de São Paulo. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro encostada na parede, um armário velho e um banheiro sem janela. O papel de parede estava descascado e o cheiro de mofo impregnava tudo. Mas Marina mal notava. Ela passava os dias deitada, encarando o teto, revivendo cada momento da separação, cada palavra de Rodrigo, cada silêncio que já anunciava o fim. O celular tocava sem parar. Era a mãe de Rodrigo. Dona Irene mandava mensagens dizendo que Marina deveria aceitar que não era a mulher certa para o filho dela, que era melhor assim, que Rodrigo merecia ter uma família de verdade. Cada mensagem era uma punhalada. Marina bloqueou o número, mas as palavras já tinham se alojado em sua mente, ecoando sem parar. Era véspera de Natal. Lá fora, a cidade se preparava para a celebração. As ruas estavam enfeitadas com luzes coloridas, guirlandas e árvores iluminadas. Famílias passeavam pelas calçadas carregando sacolas de presentes, rindo abraçadas. O comércio tocava músicas natalinas e o clima de festa parecia estar em todos os lugares, menos dentro de Marina. Ela saiu do hotel no final da tarde, sem destino, sem propósito, apenas andava. As ruas estavam lotadas. Marina observava as vitrines decoradas, as crianças correndo animadas, os casais de mãos dadas. Cada cena era um lembrete do que ela havia perdido, do que nunca teria. Sentiu-se completamente invisível, como se o mundo inteiro estivesse celebrando algo do qual ela não fazia mais parte. Caminhou por horas. As pernas doíam, mas ela não conseguia parar. Parar significava pensar, e pensar era insuportável. Quando finalmente sentiu que não aguentava mais, encontrou-se em uma praça próxima à Avenida Paulista. Era uma daquelas praças antigas, com bancos de madeira, árvores frondosas e uma decoração natalina caprichada. Havia um presépio grande montado no centro, cercado por luzes piscantes, e algumas famílias tiravam fotos ao redor. Marina sentou-se em um banco afastado, longe das luzes, longe das pessoas. Escondeu o rosto entre as mãos e deixou as lágrimas caírem livremente. Não se importava mais quem visse. Não importava mais nada. Foi quando ouviu a voz, infantil, aguda, curiosa. Papai, por que aquela moça está chorando sozinha no Natal? Marina ergueu o rosto. A poucos metros de distância, uma menina loira, de cerca de 5 anos, com bochechas rosadas pelo frio da noite, olhava para ela com uma expressão de preocupação genuína. A menina segurava a mão de um homem alto, de cabelos castanhos e ombros largos, que vestia um casaco de lã escuro. Ao lado dele, outras 3 meninas, de idades variadas, também observavam Marina com curiosidade. O homem se aproximou com cautela, como se não quisesse assustar. Tinha uma expressão gentil, mas preocupada.
Quando chegou perto, abaixou-se um pouco para ficar na altura de Marina e perguntou com voz calma e suave: Desculpe incomodar, mas você está bem? Precisa de alguma ajuda? Marina tentou sorrir, enxugando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. Sua voz saiu trêmula, mas ela forçou uma resposta. Estou sim, obrigada. É só um dia difícil. O homem não pareceu convencido. Olhou ao redor, notando que Marina estava sozinha, sem sacolas, sem pertences visíveis. Olhou para as meninas ao lado dele, que continuavam observando Marina com aquela curiosidade típica das crianças, e então voltou a atenção para ela. Sei que vamos nos conhecer agora, mas ninguém deveria passar o Natal sozinho, principalmente não assim. Ele hesitou por um momento, como se medisse as palavras. Meu nome é Gabriel. Estas são minhas filhas, Sofia, Laura e as gêmeas, Júlia e Helena. Estávamos indo para casa e... Bom, sei que pode parecer estranho, mas se você não tem para onde ir hoje, seria bem-vinda em nossa casa. Não precisa ser mais do que uma noite, apenas para não passar essa data sozinha. Marina piscou, confusa. Aquilo não podia estar acontecendo. Um estranho a convidando para passar o Natal em sua casa parecia absurdo, perigoso até. Ela abriu a boca para recusar, mas então olhou para as meninas. Todas a encaravam com aqueles olhos grandes e brilhantes, cheios de inocência. Sofia, a menor, deu um passo à frente e estendeu a mãozinha. Vem com a gente tem bolo e vai ver filme. Havia algo naquele gesto, naquela sinceridade infantil, que desarme Marina completamente. E quando ela olhou novamente para Gabriel, viu que o convite era genuíno. Não havia segundas intenções, não havia malícia, apenas compaixão. Marina não sabia o que a fez aceitar. Talvez fosse o desespero, talvez fosse a solidão, insuportável, ou talvez fosse apenas o fato de que, naquele momento, qualquer coisa era melhor do que voltar para aquele quarto de hotel frio e vazio. Eu não quero incomodar, ela disse, a voz ainda trêmula. Não incomoda, Gabriel respondeu com firmeza. De verdade. E assim Marina se viu entrando no carro de Gabriel, um SUV espaçoso e limpo, onde as meninas já estavam acomodadas nos bancos de trás, conversando animadas entre si. Gabriel dirigia em silêncio, de vez em quando lançando olhares rápidos pelo retrovisor, como se quisesse se certificar de que Marina estava bem. Eles saíram da região central e seguiram em direção aos jardins. Marina observava as ruas pela janela, as luzes de Natal piscando nas casas, as famílias reunidas nas calçadas. A cada quarteirão, as casas ficavam maiores, mais bonitas, mais imponentes. Quando Gabriel finalmente parou o carro em frente a um portão alto de ferro, Marina arregalou os olhos. A casa não era apenas grande. Era uma verdadeira mansão. 3 andares, fachada moderna em tons claros, jardim iluminado com luzes embutidas no chão e uma fonte ornamental na entrada. Gabriel abriu o portão com um controle remoto e estacionou na garagem espaçosa. Chegamos, ele disse com simplicidade, como se aquilo fosse apenas mais uma casa comum. As meninas saíram correndo do carro, entrando pela porta lateral que dava para a cozinha. Gabriel esperou Marina sair e a guiou até a entrada principal. Quando abriu a porta e acendeu as luzes, Marina ficou ainda mais impressionada. A sala de estar era enorme, com pé direito alto, um lustre de cristal pendente no centro e uma escadaria em curva que levava ao 2º andar. Móveis de bom gosto, sofás de couro, uma lareira apagada, quadros nas paredes. Mas apesar de toda a beleza, havia algo vazio naquele lugar, como se faltasse vida. Os enfeites de Natal estavam lá, uma árvore decorada em um canto, mas pareciam ter sido colocados sem entusiasmo, sem alegria. Desculpe a bagunça, Gabriel disse, embora a casa estivesse impecavelmente organizada. Desde que minha esposa se foi, a gente ainda está se ajustando. Marina percebeu a dor na voz dele, uma dor familiar, diferente da sua, mas igualmente profunda. Sinto muito, ela disse baixinho. Gabriel acenou com a cabeça, agradecido, mas não entrou em detalhes. Em vez disso,
Mostrou a Marina onde ela poderia deixar a mala, um quarto de hóspedes no segundo andar, espaçoso e arejado, com uma cama de casal e um banheiro privativo. Depois, a levou de volta para a cozinha, onde as meninas já estavam pegando biscoitos de um pote. Temos que preparar a ceia, Gabriel disse, abrindo a geladeira. Não é nada muito elaborado, mas as meninas gostam. Marina, ainda processando tudo o que estava acontecendo, ofereceu ajuda. Gabriel aceitou de imediato, parecendo aliviado por não ter que fazer tudo sozinho. Enquanto eles trabalhavam, as meninas circulavam pela cozinha contando histórias, rindo, pedindo para ajudar também. Foi ali, naquele ambiente estranho e inesperado, que algo dentro de Marina começou a se mover. Ela cortava legumes, temperava a carne, ouvia as risadas das meninas e, pela primeira vez em dias, sentiu uma pontada de algo que não era dor. Era leveza. Sofia, a mais nova, não largava de Marina. Perguntava seu nome, de onde vinha, se gostava de desenho animado, se sabia fazer trança. Marina respondia com paciência, e aos poucos, um sorriso verdadeiro começou a se formar em seus lábios. Quando a ceia ficou pronta, todos se sentaram à mesa. Gabriel fez uma oração simples, agradecendo pela comida, pela companhia e por Marina ter aceito o convite. As meninas comeram animadas, contando histórias da escola, dos amigos, dos desenhos que gostavam. Marina participava da conversa, fazendo perguntas, rindo das respostas engraçadas. Depois da ceia, Gabriel sugeriu assistir a um filme. As meninas concordaram entusiasmadas e correram para a sala. Marina ajudou a arrumar a cozinha e, quando terminou, foi se juntar a eles. As meninas já estavam acomodadas no sofá, cobertas por mantas. Sofia fez questão de que Marina sentasse ao lado dela. O filme era uma animação natalina, cheia de cores e músicas. Marina não prestou muita atenção na tela. Estava mais focada nas meninas, na forma como elas riam, como se apoiavam umas nas outras, como buscavam o afeto do pai. E foi ali, naquele momento simples e acolhedor, que Marina percebeu algo. Ela não tinha gerado aquelas crianças, não compartilhava sangue com elas, mas naquele instante, sentindo o calor da pequena Sofia encostada em seu ombro, ouvindo as risadas das outras meninas, Marina sentiu algo que não esperava sentir novamente. Sentiu-se parte de algo, sentiu-se necessária, sentiu-se, ainda que por uma noite, como se pertencesse a algum lugar. E pela primeira vez, desde que Rodrigo tinha saído pela porta, Marina permitiu-se acreditar que, talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. Quando o filme terminou, as meninas estavam sonolentas. Gabriel as levou para os quartos, uma por uma, ajudando-as a escovar os dentes e vestir os pijamas. Marina ficou na sala, observando as fotos nas prateleiras. Havia muitas de uma mulher bonita, de cabelos castanhos e sorriso luminoso, sempre rodeada pelas meninas. A esposa de Gabriel, a mãe delas. Marina sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que aquela mulher não estava mais ali. Gabriel voltou minutos depois, parecendo exausto, mas com um sorriso nos lábios. Elas adoraram você, ele disse, sentando-se no sofá. Faz tempo que não vejo as meninas tão animadas. Marina sentou-se também, mantendo uma distância respeitosa. Elas são incríveis. Você tem muita sorte. Gabriel suspirou fundo, olhando para as próprias mãos. Tem dias que não me sinto sortudo. Tem dias que acho que estou falhando com elas. Desde que perdi minha esposa, tudo ficou mais difícil. Eu não sei como ser mãe e pai ao mesmo tempo. Marina sentiu o peso daquelas palavras. Era vulnerável, honesto. Você está fazendo o seu melhor, ela disse suavemente, e isso já é muito. Gabriel olhou para ela e, por um momento, seus olhos se encontraram. Havia gratidão ali, e algo mais que Marina não conseguiu identificar. Obrigado, ele disse, por aceitar o convite, por estar aqui. Sei que foi estranho, mas, sei lá, algo me disse que você precisava tanto quanto a gente. Marina sorriu tristemente. Acho que você estava certo. Eles ficaram conversando por mais algum tempo, sobre coisas simples, superficiais.
Gabriel não perguntou o que tinha acontecido com ela, e Marina agradeceu silenciosamente por isso. Quando o cansaço começou a pesar, Gabriel a acompanhou até o quarto de hóspedes e desejou boa noite. Marina deitou-se na cama confortável, olhando para o teto. Lá fora, os fogos de artifício começaram a estourar, anunciando a chegada da meia-noite. Era Natal, e pela primeira vez naquela data, Marina não estava completamente sozinha. Fechou os olhos e, surpreendentemente, conseguiu dormir. Marina acordou com o som de passinhos apressados no corredor. A luz do sol entrava pela janela, trazendo consigo o calor característico do verão paulistano. Por um breve momento, desorientada, ela não soube onde estava. Então as memórias da véspera voltaram como uma onda. Rodrigo, o término, o hotel, a praça, Gabriel e as meninas. Tudo pareceu surreal, como se tivesse sido um sonho. Mas não era. Ela estava ali, naquela casa enorme e silenciosa, hospedada por pessoas que mal conhecia. Levantou-se devagar, vestindo as mesmas roupas do dia anterior, e abriu a porta do quarto com cuidado. O corredor estava vazio, mas ouvia vozes vindas do andar de baixo. Desceu as escadas com passos hesitantes, ainda se perguntando se deveria ter ficado ali ou se deveria ter agradecido e ido embora ainda na madrugada. Quando chegou à cozinha, encontrou Gabriel tentando preparar o café da manhã, enquanto as 4 meninas circulavam ao redor dele, cada uma fazendo um pedido diferente. Sofia queria panquecas. Laura pedia iogurte com granola. As gêmeas Júlia e Helena brigavam por causa do último pote de geleia. Gabriel parecia exausto, tentando agradar a todas ao mesmo tempo sem sucesso. "Bom dia", Marina disse da porta, sentindo-se intrusa. Todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo. Sofia foi a primeira a correr em sua direção, abraçando suas pernas com entusiasmo. "Bom dia, Marina. Você vai tomar café com a gente?" Gabriel deu um suspiro de alívio ao vê-la. "Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Desculpe a bagunça aqui." Marina sorriu, aquecida pela recepção calorosa das meninas. Sem pensar muito, entrou na cozinha e começou a ajudar. Pegou ovos, farinha e leite e em poucos minutos estava preparando panquecas. As meninas se acalmaram, observando Marina trabalhar com atenção. Gabriel encostou-se no balcão, cruzando os braços, e pela primeira vez desde que ela chegara pareceu relaxar. "Você não precisa fazer isso", ele disse, mas a gratidão era evidente em sua voz. "Eu sei, mas quero ajudar." A manhã transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. As meninas comeram as panquecas com entusiasmo, rindo e conversando entre si. Marina sentia-se estranhamente confortável ali, como se já conhecesse aquelas crianças há mais tempo. Gabriel também participava da conversa, mas Marina notava que ele observava mais do que falava. Havia algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e alívio. Depois do café, as meninas pediram para brincar no jardim. Gabriel concordou, e elas saíram correndo, gritando animadas. Marina começou a recolher os pratos, mas Gabriel a interrompeu. "Deixa que eu faço. Você já fez demais." "Não foi nada", Marina disse, mas obedeceu, sentando-se à mesa, enquanto Gabriel lavava a louça. Por um momento, ficaram em silêncio. Apenas o barulho da água corrente e as risadas das meninas lá fora preenchendo o espaço. Então Gabriel falou, ainda de costas para ela. "Posso te fazer uma pergunta? Você não precisa responder se não quiser." Marina sentiu o coração apertar, mas acenou com a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. "Por que você estava sozinha ontem, na praça, chorando?" Marina respirou fundo. Parte dela queria inventar uma desculpa, mudar de assunto, proteger-se da vulnerabilidade de contar a verdade. Mas algo na voz de Gabriel, na forma como ele perguntou, sem pressão, sem julgamento, a fez querer ser honesta. "Fui deixada", ela disse simplesmente, "pelo meu noivo, depois de 7 anos juntos." Gabriel parou de lavar a louça por um instante, mas não se virou. "Sinto muito. Ele me deixou porque descobri que não posso ter filhos. É uma condição médica, irreversível." As palavras saíram mais fácil do que Marina esperava, talvez porque já não tinha mais forças para segurá-las.
Ele disse que não podia abrir mão do sonho de ter filhos biológicos, então me abandonou. 2 dias antes do Natal. Agora Gabriel se virou. Seus olhos estavam cheios de empatia, mas também de algo que parecia indignação. Ele não te merecia. Marina tentou sorrir, mas os olhos encheram de lágrimas. Eu meio que acho que ele estava certo. Quer dizer, ele quer ser pai. Ele tem direito a isso, eu não posso dar isso a ele. Gabriel secou as mãos no pano de prato e sentou-se à mesa, de frente para Marina. Olha, não sei muito sobre você ou sobre o que aconteceu, mas posso te dizer uma coisa. Ser pai ou mãe não tem nada a ver com biologia. Tem a ver com amor, com presença, com escolher estar ali, todos os dias, mesmo quando é difícil. Ele fez uma pausa, olhando pela janela, para onde as meninas brincavam. Minha esposa, ela se foi há 1 ano e meio. Desde então eu tenho tentado ser pai e mãe ao mesmo tempo. E tem dias que eu falho miseravelmente. Tem dias que não sei o que fazer, como agir, o que dizer. Mas eu acordo todo dia e tento de novo, porque essas meninas são minha vida. E não é o sangue que me faz pai delas. É o amor. Marina sentiu um nó na garganta. As palavras de Gabriel tocaram algo profundo dentro dela, algo que Rodrigo nunca havia compreendido. Obrigada, ela murmurou. Por dizer isso. Gabriel sorriu de forma gentil. A verdade é que você já fez mais por essas meninas em uma manhã do que muitas pessoas fariam em uma semana. Elas adoraram você. E isso não é pouca coisa. Marina não sabia o que dizer. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Um silêncio confortável, até que Sofia entrou correndo pela porta da cozinha, suada e com as bochechas vermelhas. Marina, vem brincar com a gente, por favor. Marina olhou para Gabriel, que acenou com a cabeça, sorrindo. Ela se levantou e deixou Sofia puxá-la pela mão até o jardim. O sol estava forte, mas uma brisa suave tornava o calor mais suportável. As meninas estavam brincando de pega-pega, correndo entre as árvores e arbustos. Marina, esquecendo por um momento toda a dor que carregava, se juntou a elas. Correu, riu, fingiu que ia pegá-las e deixou que a pegassem. As meninas gritavam de alegria, e Marina sentiu uma leveza que não experimentava há semanas. Gabriel assistia tudo da varanda, uma xícara de café na mão, e pela primeira vez desde que perdera a esposa, permitiu-se sentir algo parecido com esperança. Os dias seguintes se desenrolaram de forma inesperada. Marina, que inicialmente planejava ficar apenas uma noite, acabou ficando. Gabriel insistiu que ela não precisava ir embora, que podia ficar o tempo que precisasse. E Marina, sem ter para onde ir, sem querer voltar para aquele hotel frio, aceitou. Ela começou a criar uma rotina. Acordava cedo, preparava o café da manhã para todos, ajudava as meninas a se arrumar. Gabriel precisava trabalhar mesmo durante as festas de fim de ano, e Marina se ofereceu para ficar com as meninas. Ele hesitou no início, mas quando viu como elas respondiam à presença de Marina, como pareciam mais felizes, mais leves, concordou. Marina descobriu que tinha um talento natural para lidar com crianças. Criava brincadeiras, contava histórias, desenhava com elas, ensinava pequenos truques de matemática, disfarçados de jogos. As meninas floresciam sob sua atenção. Sofia, a mais nova, grudava nela o tempo todo. Laura, de 8 anos, começou a confiar em Marina, contando segredos sobre a escola e os amigos. As gêmeas, Júlia e Helena, de 6 anos, finalmente pararam de brigar tanto e começaram a cooperar quando Marina propunha atividades em conjunto. Gabriel observava tudo com uma mistura de admiração e gratidão. Ele via as filhas rindo de novo, correndo pela casa com energia, fazendo planos para o dia seguinte. Era algo que não via há muito tempo. Uma noite depois que as meninas foram dormir, Gabriel e Marina sentaram-se na sala de estar. O silêncio da casa era reconfortante. Marina estava folheando uma revista que encontrara na estante e Gabriel fingia assistir televisão, mas na verdade estava pensando. Marina, ele começou hesitante. Posso te pedir algo? Ela olhou para ele curiosa. Claro. Gabriel respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem.
As meninas, elas precisam de alguém. Desde que minha esposa se foi, eu tenho tentado de tudo. Babás empregadas, até a minha sogra ficou aqui por alguns meses, mas nada funciona. As meninas ficam mais retraídas, mais tristes, mas com você é diferente. Elas estão felizes de novo. E eu sei que é muito pedir, sei que você tem sua própria vida, mas você consideraria ficar? Não só por alguns dias, mas de verdade. Ajudar com as meninas, fazer parte da rotina daqui. Eu pagaria, claro, como se fosse um trabalho, mas Marina ficou em silêncio, processando. Parte dela queria recusar. Era tudo muito rápido, muito estranho. Mas outra parte, a parte que sentia uma conexão genuína com aquelas crianças, que se via no reflexo dos olhos delas, queria a aceitar. Eu não preciso de pagamento, ela disse finalmente. Mas eu posso ficar, por enquanto, até eu decidir o que vou fazer da minha vida. Gabriel suspirou aliviado. Obrigado, sério. Você não faz ideia do quanto isso significa. Marina sorriu, mas por dentro ainda havia dúvidas. E se ela se apegasse demais? E se as meninas se apegassem a ela e depois ela tivesse que partir? Mas aquelas preocupações pareciam distantes demais. No momento, tudo o que importava era que ela tinha um lugar para ficar. E pela primeira vez em muito tempo sentia-se útil. Os dias se transformaram em semanas. Marina se tornou parte essencial da rotina da casa. Ela acordava cedo, preparava o café, levava as meninas para a escola, buscava no final da tarde, ajudava com as lições de casa, preparava o jantar, dava banho nas menores e lia histórias antes de dormir. Era cansativo, mas gratificante. E a cada dia, Marina sentia que estava se reconectando com uma versão de si mesma que havia esquecido. Uma versão que tinha propósito. Gabriel também mudou. Ele começou a sair do trabalho mais cedo, a passar mais tempo com as filhas, a participar das brincadeiras. Marina percebia que ele estava aprendendo, observando como ela interagia com as meninas e tentando fazer o mesmo. Houve noites em que ele se sentava no chão da sala, montando quebra-cabeças com as gêmeas, ou desenhando com Laura, ou ouvindo as histórias mirabolantes de Sofia, e Marina via com carinho que Gabriel estava se tornando o pai que ele queria ser. Mas nem tudo era perfeito. Houve momentos de tensão. Uma noite, Laura teve uma crise de choro, dizendo que sentia falta da mãe, que ninguém poderia substituí-la. Marina, sentindo-se perdida, tentou confortar a menina, mas Laura a empurrou, gritando que ela não era sua mãe. Gabriel apareceu, tentando acalmar a filha, mas a situação escalou. Foi um lembrete doloroso de que, por mais que Marina estivesse presente, ela nunca ocuparia o lugar da mulher que elas haviam perdido. Naquela noite, Marina chorou sozinha no quarto. Questionou-se se estava fazendo a coisa certa, se não estava invadindo um espaço que não era seu. Mas pela manhã, quando Laura bateu timidamente na porta e pediu desculpas, abraçando Marina com força, dizendo que não queria que ela fosse embora, Marina soube que estava no lugar certo. Gabriel também teve seus momentos. Houve uma tarde em que ele recebeu uma ligação de trabalho enquanto tentava ajudar Sofia com uma tarefa de escola. Frustrado, ele perdeu a paciência e gritou com a menina, que começou a chorar. Marina, que estava na cozinha, interveio com calma, levando Sofia para outro cômodo e conversando com ela até que se acalmasse. Depois conversou com Gabriel, explicando que era normal se sentir sobrecarregado, mas que as meninas precisavam de paciência. Gabriel ouviu, agradecido, e prometeu fazer melhor. Foi em uma dessas conversas noturnas que Gabriel desabafou de verdade. Ele contou como se sentiu perdido após a perda da esposa, como cogitou enviar as meninas para morarem com a avó porque achava que não seria capaz de cuidar delas sozinho. Contou sobre a culpa que carregava, sobre o medo de estar falhando. Marina ouviu tudo em silêncio, depois segurou a mão dele e disse com firmeza: "Você não está falhando, você está sobrevivendo. E isso já é incrível. As meninas sabem que você as ama, e isso é o que importa." Gabriel olhou para ela com uma gratidão profunda, e naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas uma relação de conveniência,
de ajuda mútua. Havia uma conexão genuína se formando, algo que nenhum dos dois esperava, mas que estava ali, crescendo silenciosamente. Marina também começou a se abrir. Contou sobre a família, sobre a pressão que sentia de ser perfeita, de corresponder às expectativas. Contou sobre o sonho de ser mãe, de como aquele sonho foi destruído em uma única consulta médica. E pela primeira vez, ao falar sobre isso, não sentiu vergonha. Sentiu apenas alívio. Gabriel a escutou com atenção, sem interromper, sem julgar. E quando ela terminou, ele disse algo que ficou gravado em sua mente. Marina, você já é mãe. Talvez não biologicamente, mas em todos os outros sentidos. E as meninas são a prova disso. Aquelas palavras tocaram Marina de uma forma que ela não esperava. Era como se, finalmente, alguém visse seu valor além da capacidade de gerar uma vida. Alguém que entendia que o amor não tinha forma única, que família podia ser construída de muitas maneiras. Os passeios aos finais de semana se tornaram tradição. Gabriel, Marina e as 4 meninas exploravam São Paulo juntos. Iam ao parque, ao cinema, a museus, a restaurantes. As meninas adoravam, e Marina também. Era como se estivessem construindo memórias novas, memórias que pertenciam apenas a eles. Em um desses passeios, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Sofia segurava a mão de Marina de um lado e de Gabriel do outro. De repente, a menina olhou para cima e disse com a inocência típica de criança: "A gente parece uma família de verdade, né?" Marina e Gabriel trocaram olhares. Nenhum dos dois respondeu de imediato, mas ambos sentiram o peso daquela afirmação, porque, de certa forma, Sofia estava certa. Eles pareciam uma família, e talvez, apenas talvez, estivessem se tornando uma. Naquela noite, de volta à casa, enquanto as meninas dormiam e Gabriel e Marina ficaram na sala conversando, ele fez uma confissão que surpreendeu ambos. Marina, eu não sei como dizer isso sem soar estranho, mas você mudou tudo aqui. As meninas estão felizes. Eu estou feliz. E eu sei que a gente mal se conhece. Sei que tudo isso aconteceu muito rápido, mas eu não quero que você vá embora, nunca. Marina sentiu o coração acelerar. Não sabia o que aquilo significava. Não sabia se Gabriel estava apenas agradecido ou se havia algo mais. Mas sentiu que precisava ser honesta também. Eu também não quero ir embora. Essas meninas, elas me fizeram lembrar que eu ainda tenho algo a oferecer, que eu ainda importo. E você me acolheu quando eu mais precisava. Eu nunca vou esquecer isso. Gabriel sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele segurou a mão dela. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. E Marina, ao sentir o calor daquela mão, soube que algo maior estava começando a se formar entre eles. Não era amor ainda, não da forma romântica e apaixonada. Era algo mais profundo, mais sólido. Era respeito, admiração, companheirismo. Era a base de algo que poderia se transformar em muito mais. E naquela noite, enquanto Marina deitava em sua cama olhando para o teto, ela permitiu-se sonhar novamente. Não com o futuro que havia planejado com Rodrigo, mas com um futuro novo, inesperado, construído com pessoas que realmente a valorizavam. Pela primeira vez em semanas, Marina adormeceu com um sorriso nos lábios. Os meses passaram como páginas de um livro que Marina nunca imaginou estar lendo. Janeiro virou fevereiro, e fevereiro trouxe consigo o calor intenso e as chuvas de verão que caíam todas as tardes em São Paulo. A rotina da casa havia se solidificado de uma forma tão natural que Marina às vezes esquecia que aquilo tinha um começo, que houve um tempo em que ela não conhecia aquelas meninas, aquele homem, aquela casa. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Marina acordava antes de todos, preparava o café com capricho, acordava as meninas com beijos na testa e músicas bobas que inventava na hora. Gabriel descia para a cozinha já arrumado para o trabalho, mas nunca saía sem antes tomar o café com a família toda reunida. Era nesses momentos, com as meninas contando sonhos malucos e fazendo planos para o dia, que Marina sentia que, finalmente,
havia encontrado seu lugar no mundo. Mas a vida, como sempre, tem uma forma de lembrar que nada é permanente. Foi em uma tarde chuvosa de fevereiro que o telefone de Marina tocou. Ela estava na sala, ajudando Laura com um trabalho de ciências, enquanto as gêmeas assistiam um desenho animado no sofá e Sofia desenhava no chão. Gabriel ainda não havia chegado do escritório. Quando Marina viu o nome na tela, seu coração gelou. Rodrigo. Fazia mais de 2 meses que ela não tinha notícias dele. Bloqueara o número de Dona Irene, apagara as fotos das redes sociais, tentara de todas as formas possíveis esquecer que aquele capítulo de sua vida havia existido. E agora, ali estava o nome dele piscando na tela do celular. Marina hesitou. Parte dela queria atender, ouvir o que ele tinha a dizer. Outra parte, a parte que tinha se reconstruído naqueles meses, queria ignorar e seguir em frente. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de encerrar aquilo de vez, a fez atender. Alô? Marina. A voz de Rodrigo soou estranha, distante, como se pertencesse a outra vida. Eu preciso falar com você. Marina levantou-se da mesa e foi até a cozinha, fechando a porta atrás de si para ter privacidade. O que você quer, Rodrigo? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ela quase desligou, mas então ele falou. Eu cometi um erro enorme. Eu não deveria ter terminado com você daquele jeito. Não deveria ter te deixado sozinha. Marina, eu sinto muito. Marina sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva, mágoa, confusão, mas, surpreendentemente, nenhuma vontade de voltar. Por que está ligando agora, Rodrigo? Depois de 2 meses? Porque eu percebi que fui um idiota. Minha mãe, ela estava na minha cabeça, dizendo que eu tinha que ter filhos biológicos, que era meu dever, que você não era a mulher certa para mim. Mas ela estava errada. E eu fui fraco por ouvi-la. Marina, a gente pode se encontrar, conversar, tentar de novo? Marina fechou os olhos, respirando fundo. 2 meses atrás, aquelas palavras teriam sido tudo o que ela queria ouvir. Teriam sido a salvação que ela tanto implorou. Mas agora, ali naquela cozinha, com o som das meninas rindo na sala ao lado, Marina sabia que não eram mais suficientes. Rodrigo, você me deixou quando eu mais precisava de você. Me fez sentir que eu não tinha valor porque não podia te dar filhos. E sabe o que eu descobri nesses 2 meses? Que você estava errado, que eu tenho valor, que eu sou capaz de amar e ser amada, de cuidar e ser cuidada, não por você, mas por pessoas que realmente me valorizam. Marina, por favor. Não. A voz dela saiu firme, decidida. Eu não quero voltar. Eu não quero tentar de novo. Eu segui em frente, Rodrigo, e você deveria fazer o mesmo. Ela desligou antes que ele pudesse responder. As mãos tremiam, mas não de medo ou tristeza. Era adrenalina. Era libertação. Pela primeira vez. Desde o término, Marina sentiu que havia encerrado aquele ciclo de verdade. Rodrigo não tinha mais poder sobre ela. Quando voltou para a sala, Laura olhou para ela com preocupação. Tá tudo bem, Marina? Marina sorriu, genuína. Está, querida. Está tudo bem. Naquela noite, quando Gabriel chegou em casa, Marina contou sobre a ligação. Ele ouviu em silêncio, sentado ao lado dela no sofá depois que as meninas foram dormir. Quando ela terminou, Gabriel segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você foi muito corajosa. Não me senti corajosa. Me senti livre. Gabriel sorriu e havia algo em seus olhos que Marina não conseguia decifrar. Algo intenso, profundo. Marina, posso te dizer uma coisa? Desde que você chegou aqui, tudo mudou. Não só para as meninas, mas para mim também. Eu estava perdido, afundando, tentando ser forte, mas falhando miseravelmente. E você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como Gabriel falava, na forma como olhava para ela, que a deixava vulnerável e ao mesmo tempo segura. Gabriel, eu sei que é cedo. Sei que a gente mal se conhece, apesar de parecer que já faz uma eternidade. Mas eu preciso ser honesto com você. Eu estou me apaixonando por você, Marina.
E não é porque você cuida das minhas filhas, não é porque você preenche um vazio, é porque você é incrível, forte, gentil, engraçada, dedicada, e eu não consigo mais imaginar minha vida sem você nela. Marina ficou sem palavras. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse impedi-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que ela não sabia como processar. Eu também, ela sussurrou. Eu também estou me apaixonando por você. Gabriel inclinou-se lentamente, dando tempo para que Marina recuasse se quisesse. Mas ela não recuou. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se tudo ao redor desaparecesse. Era um beijo suave, cheio de promessas, de recomeços, de esperança. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela sorrindo. A gente vai devagar, ok? Sem pressa. Só juntos. Marina acenou com a cabeça, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Juntos. Os dias seguintes foram diferentes. Havia uma leveza no ar, uma alegria que antes não existia. Gabriel começou a demonstrar afeto de forma mais aberta, segurando a mão de Marina quando estavam assistindo televisão, roubando beijos rápidos na cozinha quando as meninas não estavam olhando, enviando mensagens carinhosas durante o dia. Marina correspondia, sentindo-se como uma adolescente apaixonada, mas com a maturidade de quem já havia sido ferida e sabia o valor do que estava construindo. As meninas notaram a mudança, claro. Crianças sempre notam. Sofia foi a primeira a comentar. Papai, você tá rindo mais. Gabriel olhou para Marina, que sorriu de volta. É porque eu estou feliz, filha. É por causa da Marina? Gabriel hesitou, mas então decidiu ser honesto. Sim, é por causa dela também. Sofia pensou por um momento. Depois deu de ombros e voltou a brincar, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Mas Marina sabia que, para as meninas, especialmente para Laura, que era mais velha e se lembrava mais da mãe, aquilo poderia ser complicado. Foi por isso que, quando Laura a procurou uma noite, Marina sabia que a conversa seria difícil. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro, querida. Laura brincava com as mãos, nervosa. Você gosta do meu pai? Marina decidiu ser honesta. Crianças mereciam honestidade. Sim, eu gosto muito. Laura ficou em silêncio por um momento, processando. E ele gosta de você? Sim. Você vai ser nossa mãe? Marina sentiu um nó na garganta. Aquela pergunta carregava tanto peso, tanto medo, tanta esperança. Laura, eu nunca vou tentar substituir sua mãe. Ela foi uma mulher incrível, e eu sei o quanto você a ama e sente falta dela. Mas eu posso ser alguém que te ama também, de um jeito diferente, mas verdadeiro, se você deixar. Laura olhou para Marina com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho medo de esquecer ela. Marina abraçou a menina com força. Você nunca vai esquecer sua mãe, querida. Ela vai estar sempre no seu coração. E ninguém nunca vai tirar isso de você. Mas ter mais amor na sua vida não diminui o amor que você sente por ela. Só faz seu coração crescer. Laura chorou no ombro de Marina, e Marina chorou também, segurando aquela menina como se fosse sua. E naquele momento, ela soube que, não importava o que acontecesse, ela lutaria para proteger aquelas crianças, para amá-las, para estar presente. Mas nem tudo eram flores. A vida tem uma forma de testar nossa determinação justamente quando achamos que finalmente estamos seguros. Foi em março que a tempestade chegou, literalmente. São Paulo foi atingida por uma das maiores tempestades elétricas do ano. Os trovões ecoavam pela cidade e a chuva caía com tanta força que parecia que o céu ia desabar. A energia caiu em toda a vizinhança e a casa mergulhou na escuridão. As meninas assustadas começaram a chorar. Sofia gritava. As gêmeas se agarravam uma na outra e até Laura, que normalmente era corajosa, estava pálida de medo. Gabriel tentava acalmá-las, mas ele mesmo estava tenso, preocupado com a possibilidade de alagamentos e com o barulho ensurdecedor dos trovões. Foi Marina quem agiu.
Com calma e determinação, ela pegou lanternas, velas, lençóis e travesseiros. Reuniu todas as meninas na sala e começou a construir uma cabana improvisada com os lençóis, criando um espaço aconchegante e seguro. Acendeu as velas ao redor, mas em lugares seguros, longe das crianças. Pegou cobertores quentinhos e distribuiu entre elas. "Sabe o que a gente vai fazer?" Marina disse com uma voz alegre, apesar da tempestade lá fora. "A gente vai acampar, bem aqui na sala. E eu vou contar histórias de aventura até todo mundo dormir." As meninas aos poucos começaram a se acalmar. Gabriel observava tudo, maravilhado. Marina começou a contar uma história sobre uma princesa corajosa que não tinha medo de tempestades, que enfrentava dragões e salvava reinos inteiros. As meninas ouviram fascinadas, e aos poucos o medo deu lugar à curiosidade, à imaginação. Quando a história terminou, Sofia já estava dormindo, aconchegada no colo de Marina. As gêmeas se acomodaram nos travesseiros, e Laura, embora ainda acordada, parecia mais tranquila. Gabriel sentou-se ao lado de Marina, observando as filhas. "Obrigado", ele sussurrou. "Eu não sabia o que fazer. Mas você sempre sabe." Marina sorriu, cansada, mas feliz. "Não se trata de saber. Se trata de estar presente e de transformar o medo em algo mágico." Naquela noite, todos dormiram juntos na sala, amontoados nos travesseiros e cobertores, enquanto a tempestade continuava lá fora. Mas dentro da casa havia calor, segurança e amor. Quando a manhã chegou, a energia havia voltado e a tempestade tinha passado. As meninas acordaram animadas, falando sobre a aventura da noite anterior, sobre como tinham sido corajosas, sobre como foi divertido acampar na sala. Gabriel olhou para Marina e soube, com absoluta certeza, que ela não era apenas uma hóspede, não era apenas alguém que ajudava. Ela era parte da família. Ela era essencial. E foi naquele dia, enquanto arrumavam a casa juntos, rindo das meninices das filhas, que Gabriel decidiu que era hora de dar o próximo passo. Não um casamento, não ainda, mas um compromisso. Uma promessa de que, não importava o que acontecesse, eles estariam juntos. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Gabriel chamou Marina para o jardim. As estrelas brilhavam no céu limpo e o ar estava fresco após a tempestade. Ele segurou as mãos dela, olhando profundamente nos seus olhos. "Marina, eu sei que a gente começou dessa forma não convencional. Eu sei que tudo isso aconteceu rápido demais. Mas eu também sei que, desde o dia que te conheci, minha vida mudou para melhor. Você não é só importante para mim. Você é essencial. E eu quero que você saiba que, não importa o que o futuro reserve, eu estou aqui. Com você. Para você." Marina sentiu as lágrimas caírem novamente, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. "Gabriel, eu nunca imaginei que poderia ser feliz de novo depois de tudo que aconteceu. Mas você e as meninas, vocês me mostraram que a vida pode nos surpreender, que o amor pode vir de onde a gente menos espera. E eu também estou aqui, para sempre." Eles se beijaram sob o céu estrelado, selando uma promessa que ia além de palavras. Era um compromisso com o futuro, com a família que estavam construindo juntos. Mas Marina sabia que ainda havia desafios pela frente. A família de Gabriel, que ela ainda não conhecia direito, a sociedade que julgava relacionamentos que não seguiam o padrão tradicional e seus próprios medos de não ser suficiente. Mas naquele momento, com Gabriel ao seu lado e as meninas dormindo em segurança dentro de casa, Marina permitiu-se acreditar que juntos eles poderiam superar qualquer coisa. E foi com essa certeza que ela adormeceu naquela noite, sonhando com um futuro cheio de possibilidades. 6 meses depois, a casa amanhecia com um cheiro inconfundível, pão de queijo fresco saindo do forno. Marina já estava na cozinha desde cedo, preparando o café da manhã especial de domingo. O sol entrava pelas janelas, iluminando cada canto daquele espaço que se tornara seu lar de verdade. Não havia mais dúvidas, não havia mais hesitações. Aquela era a sua casa, aquela era a sua família. Os passos apressados na escada anunciaram a chegada das meninas.
Sofia foi a primeira a aparecer, ainda de pijama com os cabelos bagunçados e aquele sorriso que derretia qualquer coração. Ela correu para Marina e se jogou em seus braços, pedindo colo como fazia todas as manhãs. "Bom dia, minha princesa", Marina disse, beijando o topo da cabeça da menina. "Bom dia, mãe." Marina congelou por um instante. Era a primeira vez que Sofia a chamava assim. Mãe. A palavra ecoou em seu coração como um sino, trazendo consigo uma onda de emoção tão intensa que ela teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. "Oi", Sofia disse, percebendo a reação. "Tá tudo bem?" Marina sorriu, apertando a menina com mais força. "Está perfeito, meu amor, está tudo perfeito." As outras meninas chegaram em seguida. Laura, agora com 9 anos, mais madura e confiante, ajudou a colocar a mesa. As gêmeas, Júlia e Helena, brigavam de brincadeira sobre quem ia sentar ao lado de Marina. Gabriel foi o último a descer, ainda sonolento, mas com um sorriso no rosto ao ver toda a família reunida. Ele se aproximou de Marina e a beijou na testa, um gesto que havia se tornado parte da rotina matinal. "Bom dia, amor." "Bom dia." Eles se sentaram juntos à mesa, e pela primeira vez em meses, Marina parou para realmente observar aquela cena. As meninas conversavam animadas sobre os planos para o dia. Gabriel servia suco de laranja, Sofia lambuzava a boca de geleia, e havia uma bagunça organizada, uma alegria genuína que preenchia cada espaço daquela cozinha. Marina pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em menos de um ano. Se alguém tivesse dito, naquela véspera de Natal, em que ela estava sentada sozinha em uma praça, chorando e sem esperanças, que ela estaria ali, cercada de amor, sendo chamada de mãe, ela nunca teria acreditado, mas ali estava ela, e era real. Depois do café, as meninas pediram para ir ao parque. Gabriel sugeriu que todos fossem juntos, e Marina concordou. Eles se arrumaram e em poucos minutos estavam no carro, a caminho do Parque Ibirapuera. A viagem foi barulhenta, como sempre, com as meninas cantando músicas no banco de trás e Gabriel e Marina trocando olhares cúmplices. No parque, enquanto as meninas corriam pelo gramado, Gabriel e Marina sentaram-se em um banco, observando. Havia outros casais e famílias ao redor, mas Marina só tinha olhos para as suas meninas. Para a sua família. "Você está pensativa", Gabriel comentou, segurando a mão dela. Marina sorriu. "Só. Lembrando de como tudo começou. De como eu estava completamente perdida, sem rumo, achando que minha vida tinha acabado. E agora eu tenho tudo isso." Gabriel apertou a mão dela com carinho. "Você sabe que não foi você quem precisou da gente, né? Nós precisávamos de você. Eu precisava de você. As meninas estavam se fechando, eu estava me afogando, e então você apareceu. Como um milagre." Marina virou-se para ele, os olhos brilhando. "Eu nunca me senti um milagre. Sempre me senti quebrada, insuficiente. Mas aqui com vocês eu aprendi que ser mãe não tem nada a ver com gerar uma vida. Tem a ver com amar, com estar presente, com escolher, todos os dias, ser a melhor versão de mim mesma para essas crianças." Gabriel puxou Marina para mais perto e eles ficaram ali abraçados, vendo as meninas brincarem. Sofia corria atrás de uma borboleta, as gêmeas disputavam quem ia mais alto no balanço e Laura desenhava algo no chão com um graveto. Era uma cena simples, mas carregada de significado. Quando voltaram para casa, já era final de tarde. As meninas estavam cansadas, mas felizes. Gabriel sugeriu que pedissem pizza para o jantar, e todas concordaram entusiasmadas. Enquanto esperavam a entrega, Marina ajudou as meninas a tomar banho e vestir os pijamas. Era a rotina de sempre, mas Marina nunca se cansava. Cada banho dado, cada história contada, cada beijo de boa noite era uma pequena confirmação de que ela estava exatamente onde deveria estar. Depois que as meninas dormiram, Gabriel e Marina se acomodaram no sofá da sala. Havia algo no ar, uma expectativa como se ambos soubessem que precisavam ter uma conversa importante. Gabriel foi o primeiro a falar. Marina, tem uma coisa que eu quero te perguntar há algumas semanas.
mas nunca encontrei o momento certo. E acho que agora é a hora. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Pode perguntar. Gabriel respirou fundo e então, de forma completamente inesperada, se ajoelhou na frente dela. Marina arregalou os olhos, as mãos indo instintivamente para a boca. Gabriel, o que você está fazendo? Ele sorriu, nervoso, mas determinado. Marina Alves, desde o dia que te conheci, minha vida mudou. Você trouxe luz para esta casa, amor para minhas filhas e esperança para mim. Você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo. E eu não consigo imaginar um único dia sem você. Então eu te pergunto, você aceita se casar comigo? Não porque eu preciso de alguém para cuidar das meninas, não porque você preenche um vazio, mas porque eu te amo de verdade com tudo o que eu sou, e quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo uma família que já é nossa, mas agora de forma oficial. Você aceita? Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Elas caíram livremente, molhando seu rosto, mas ela estava sorrindo como nunca tinha sorrido antes. Sim, ela disse, a voz embargada. Sim, eu aceito, 1000 vezes sim. Gabriel se levantou e a abraçou com força, e eles ficaram ali, abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, Gabriel colocou um anel simples, mas lindo no dedo de Marina. Não era ostentoso, mas era perfeito. Era real. As meninas já sabem, Gabriel confessou rindo. Eu pedi a permissão delas antes, e todas disseram que você já é nossa mãe, então era só fazer oficial. Marina riu também, imaginando Gabriel tendo aquela conversa com as 4 meninas. Elas são incríveis. São, e você é incrível. E a gente vai ser uma família de verdade, oficial, completa. Naquela noite, Marina demorou para dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o anel no dedo, pensando em tudo o que havia acontecido. 1 ano atrás, ela estava no fundo do poço, achando que sua vida tinha acabado porque não podia ter filhos biologicamente. E agora, ela tinha 4 filhas, um homem incrível ao seu lado e um futuro brilhante pela frente. A vida tinha uma forma estranha de nos surpreender, de tirar algo de nós para nos dar algo ainda maior, ainda mais significativo. Marina não tinha gerado aquelas meninas, mas as amava como se tivesse, e elas a amavam de volta, de uma forma pura, verdadeira, incondicional. Nas semanas seguintes, a preparação para o casamento começou. Não seria nada extravagante. Gabriel e Marina concordaram que queriam algo íntimo, apenas com as pessoas mais próximas. A cerimônia seria no jardim da casa no final da tarde, com as meninas como daminhas. Marina ligou para a mãe, que chorou de emoção ao saber das notícias. Ela tinha ficado afastada nos últimos meses, ainda processando o término de Marina com Rodrigo. Mas agora estava feliz, genuinamente feliz por ver a filha reconstruída e radiante. Eu sabia que você encontraria a felicidade, minha filha, a mãe disse pelo telefone. Só não sabia que seria dessa forma tão bonita. Gabriel também convidou a família dele. Havia uma certa tensão, especialmente com a sogra, que ainda guardava as memórias da filha falecida e não sabia como lidar com a presença de Marina. Mas as meninas ajudaram a quebrar o gelo. Elas falavam de Marina com tanto amor, tanto entusiasmo, que era impossível não perceber o quanto ela era importante para elas. No dia do casamento, Marina acordou cedo. As meninas invadiram seu quarto, pulando na cama e gritando de empolgação. Elas ajudaram Marina a se arrumar, cada uma contribuindo do seu jeito. Sofia escolheu os sapatos, Laura penteou o cabelo e as gêmeas ajudaram com a maquiagem, fazendo uma bagunça adorável que Marina jamais esqueceria. O vestido era simples, branco, elegante. Não era um vestido de princesa, mas Marina se sentiu como uma ao vesti-lo. Quando desceu as escadas e viu Gabriel esperando no jardim, rodeado pelas meninas e pelos poucos convidados, seu coração quase explodiu de felicidade. A cerimônia foi curta, mas intensa. Gabriel falou seus votos com lágrimas nos olhos, prometendo amar Marina todos os dias,
em todos os momentos para sempre. Marina, por sua vez, prometeu amar não só Gabriel, mas também as meninas. Prometeu estar presente, ser forte, ser a mãe e esposa que eles mereciam. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Mas o momento mais emocionante veio depois, quando as meninas se aproximaram e entregaram a Marina uma caixa de presente. Dentro havia 4 desenhos, um de cada menina, todos representando a família. E em cada desenho, Marina estava lá, ao lado de Gabriel, com as 4 meninas ao redor. Sofia entregou outro papel, com uma letra trêmula e infantil que dizia: "Obrigada por ser nossa mãe. A gente te ama." Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou as 4 meninas de uma vez, segurando-as com força, e sussurrou: "Eu também amo vocês, mais do que tudo neste mundo." A festa foi alegre, cheia de música, dança e risadas. As meninas corriam pelo jardim, brincando com as outras crianças presentes. Gabriel e Marina dançaram juntos pela primeira vez como marido e mulher. E quando a música terminou, ele a puxou para perto e sussurrou em seu ouvido: "Obrigado por me dar minha família de volta." Marina sorriu apoiando a cabeça no peito dele. "Obrigado por me dar a minha." Os meses que se seguiram foram de ajustes, de aprendizado, de construção. Marina adotou oficialmente as 4 meninas, tornando-se legalmente a mãe delas. Foi um processo burocrático, mas quando finalmente receberam os documentos, Marina chorou de alegria. Aquelas meninas eram suas, de verdade, para sempre. A rotina da casa continuava, mas agora com uma leveza ainda maior. Gabriel saía do trabalho mais cedo sempre que possível, participava das brincadeiras, levava as meninas para passeios, ajudava com as lições de casa. Marina, por sua vez, voltou a trabalhar como arquiteta, mas de forma remota, equilibrando a carreira com a vida familiar. As noites eram sempre reservadas para a família toda. Assistiam filmes juntos, jogavam jogos de tabuleiro, cantavam músicas bobas, contavam histórias. A casa, que antes era silenciosa e fria, agora era barulhenta, caótica e cheia de amor. Marina ainda tinha dias difíceis. Havia momentos em que a insegurança voltava, em que ela se perguntava se estava fazendo tudo certo, se era uma boa mãe, se as meninas realmente a viam como tal. Mas sempre que essas dúvidas surgiam, uma das meninas fazia algo simples, mas significativo. Um desenho colado na geladeira com a legenda "Eu amo minha mãe." Um abraço apertado antes de dormir. Um "Obrigada por tudo", sussurrado baixinho. E Marina lembrava que o amor não era algo que se media por biologia ou por perfeição. Era algo que se construía dia após dia, escolha após escolha. Gabriel também teve seus momentos de vulnerabilidade. Houve noites em que ele falou sobre a esposa, sobre a culpa de seguir em frente, sobre o medo de estar traindo a memória dela. Marina sempre ouvia com paciência, sem ciúmes, sem ressentimentos. Ela entendia que amar de novo não significava esquecer quem se foi, significava honrar o passado enquanto se abraçava o futuro. E juntos, eles honravam aquela memória, mantendo fotos da mãe das meninas pela casa, contando histórias sobre ela, garantindo que as meninas nunca esquecessem de onde vieram. Mas também criavam novas memórias, novas tradições, novos momentos que eram únicos deles. Em uma noite especial, quase 1 ano depois do casamento, Marina estava deitada na cama ao lado de Gabriel, ouvindo a respiração tranquila dele. A casa estava silenciosa, as meninas dormindo em seus quartos. E Marina, olhando para o teto, permitiu-se refletir sobre toda a jornada. Pensou em Rodrigo no término que a destruiu, na dor que a fez acreditar que não tinha mais valor. Pensou naquela véspera de Natal, sozinha na praça, sem esperanças. Pensou no momento em que Sofia segurou sua mão pela primeira vez, no sorriso de Gabriel, na forma como tudo se encaixou de uma maneira que ela nunca poderia ter planejado. E percebeu algo fundamental. Às vezes, os finais mais dolorosos são apenas o começo de algo infinitamente melhor. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar exatamente o que estávamos procurando.
Marina. Não tinha gerado aquelas crianças, mas as havia criado. Não tinha o mesmo sangue que corria nas veias delas, mas tinha o mesmo amor. E no final, era isso que importava. Não de onde viemos, mas para onde vamos. Não quem nos deu à luz, mas quem escolhe nos amar todos os dias. Gabriel se mexeu ao lado dela, ainda meio dormindo, e puxou Marina para mais perto. Ela se aconchegou no peito dele, ouvindo as batidas do coração, e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, Marina não sentia medo do futuro. Não sentia insegurança, sentia apenas gratidão. Gratidão por ter encontrado aquela família. Gratidão por ter sido acolhida. Gratidão por ter aprendido que o amor não tem forma única, que família é construída com escolhas, com presença, com dedicação. E enquanto adormecia, Marina sussurrou para si mesma uma verdade que levou meses para aceitar. Eu sou suficiente. Eu sempre fui. E ali, naquela casa cheia de vida, de risos, de amor, Marina finalmente encontrou seu lugar. Não o lugar que havia planejado, mas o lugar que sempre esteve destinada a ocupar. O lugar de mãe, de esposa, de parte essencial de uma família que, contra todas as probabilidades, se encontrou e se escolheu mutuamente. E essa escolha, essa família construída com amor e não com biologia, era a prova de que os recomeços mais bonitos nascem justamente dos finais mais dolorosos. Porque no fim, o que define uma família não é o sangue, é o amor. É a escolha diária de estar presente, é a coragem de amar de novo, mesmo depois de ter o coração partido. E Marina, Gabriel e as 4 meninas eram a prova viva de que, quando encontramos as pessoas certas, no momento certo, tudo pode se transformar. E a vida que, antes parecia sem sentido, ganha uma nova cor, um novo brilho, um novo propósito.